Galera, nesse vídeo aqui vocês pediram para eu reagir aí a uma grande polêmica aí, um assunto da vez, né? O ranking dos 10 mais poderosos de Dragon Ball atualmente. E aí a gente sabe que quem fez essa lista, essa comparação, foi um canal grande chamado Nerd. Porém, o que eu vou falar aqui nesse vídeo vai totalmente contra a linha de raciocínio do grande ancião Peter. Não sei. Mas não estou tirando mérito de ninguém, não estou aqui para, desmentir ninguém, não. Só vou colocar a minha posição, galera. E aí, cara, como todo mundo sabe, cada um classifica do jeito que achar melhor, do jeito que bem entender. É claro que tem que levar em consideração que os feitos, e sim, o raciocínio lógico, porque tal personagem estaria naquele ranking, o que ele significa. Então a gente tem que ser justo quando a gente faz esse tipo de comparação. Tranquilos, mas é claro que é o livre-arbítrio para cada um fazer o que bem entender. E eu não tô aqui para desmerecer o ancião do Nerd. Beleza? Dito isso, vamos dar um pulo lá agora. Olha, Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, já vai descendo o dedo no like, que esse vídeo vai ser polêmico. Nos ajude, que estão batendo aí a marca de 2.000 inscritos. E claro, a sua participação aqui é muito importante. Por isso que vocês entregam essa bomba, esses BO pra gente, porque a gente, consegue dar conta pra resolver. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. E como eu falei, não tô aqui pra desmentir ninguém e não desmerecer ninguém. Quem sou eu pra desmentir o Nerd? Tranquilo? Então vamos lá. Em 10º lugar, Piccolo Orange. No filme, Piccolo diz que os irmãos Gama eram compatíveis a Goku e Vegeta em termos de força. Eu acredito que o Piccolo errou nessa análise. Por quê? Ele se baseia na última vez que ele viu os Saiyajins, na saga Moro. Essa fala do Piccolo, ela é até importante, porque apesar do Piccolo não conseguir sentir o Ki divino, ele sentia o Ki do Moro, em comparação ao Goku e o Vegeta. Ou seja, na última vez que eles viram o Saiyajin, eles enfrentaram o Moro, certo? E aí, eu coloquei nesse ponto porque, em nível de poder, eu diria que o Piccolo laranja, ele está acima do Jiren, ok? E abaixo do extinto superior versão torneio do poder. Muita gente vai dizer, ok, então por que você não colocou o Jiren aí, Ayla? Eu não coloquei por alguns motivos, tá? E eu espero que vocês entendam isso. Tranquilo? No próximo vídeo eu posso fazer isso, ok? Então vamos continuar aqui. Então essa foi a 10ª posição. Na 9ª posição nós temos o Cell Max. Apesar de ser um personagem sem muita relevância e parcialmente esquecível, não podemos negar que o Cell Max nos apresentou, nos proporcionou um poder assustador. Ele está nessa posição justamente por superar a forma laranja do Piccolo, onde nessa luta o mesmo, com todo mundo unido, não conseguiu dar conta do cara. Apenas o Piccolo laranja, que naquela ocasião, cara, o Piccolo ficou num hype surreal. E ele era o único que fazia frente ao Cell Max. E muita gente vai falar, mas por que o Gohan então não venceu o Cell Max? O Piccolo é mais forte? Não, galera. Se o Gohan quisesse ter vencido, ele teria vencido sim, fácil. Ok? Até porque o nível de poder do Gohan naquela ocasião estava surpreendentemente em uma outra escala. Mas aí os caras deu um hype, deu como é que eu posso falar aqui? Uma atenção maior à transformação do Gohan, ok? Justamente para a gente ver o desenvolvimento do personagem. É claro que não faria nenhum sentido o Gohan lutar com um cara que, sabe, não tem um pingo de raciocínio. É apenas um androide louco. E aí sobrou para o Piccolo. Tranquilos, por isso que eu coloquei o Cell Max na 9ª posição. Já na 8ª posição, falando dele, nós temos o Gohan Beast. Apesar de muitos acreditarem que ele superou o Goku, baseado apenas em uma luta onde o Goku toma um golpe do Gohan, cara, isso aí não significa nada. Por quê? Aquilo ali foi apenas um treino, galera. O Goku queria ver até onde o seu filho poderia chegar. E aí ele resolveu
interagir com o seu filho, treinar com o seu filho para ver o quanto poderoso o Gohan se tornou. É claro que se fosse levado ao pé da letra, isso seria quase impossível, até porque o nível de experiência do Goku está muito acima do Gohan. Inclusive, nesse ponto, o Vegeta mesmo reconhece que a experiência do Goku está muito superior à do Gohan. Então não dá para considerar que o Gohan, né, superou o pai só porque ele se transformou e acertou um golpe onde era apenas um treino. Tranquilos, na oitava posição, Gohan Beast. Na sétima posição, nós temos Moro. Muita gente acredita que ele era para ser o ser mais fraco dessa lista. Mas nem tudo é o que parece e apesar do que vimos. Podem ter certeza, galera, realmente não é. Aqui ele foi realmente humilhado, mesmo depois de ter comido o Android 7.3, ele também comeu uma semente dos deuses e ainda absorveu os poderes de um anjo, no caso do Meros. E mesmo assim, com esse poder absurdo, ele não conseguiu controlar. Por essa razão, eu não consigo considerar ele, né, tão poderoso e a ponto de superar o próprio Son Goku, ok? E aí, muita gente vai chegar, ok, Ayla, então por que você colocou esse maledito na sétima posição? Por conta desses fatores, por conta da sua habilidade de roubar energia de seres planeta, que faz com que ele atinja outros patamares ainda maiores, chegando a superar todas as formas deuses, como God, Blue, Instinto Superior e o próprio Ultra Ego, certo? Perdendo apenas para o Goku na forma completa. Simples assim. Isso torna o Moro muito apelão. Para quem ainda não se assimilou com o Moro, cara, o Moro é um cara tão antigo, ele ficou preso 10 milhões de anos. Porra! Tudo isso? Aí você para e pensa, 10 milhões de anos preso, cara, isso significa que o cara é muito, mas muito antigo, a ponto de ser tão antigo mais do que o próprio Majin Buu. E isso conta como experiência. E outra, o protagonismo, nesse ponto, reinou absoluto. Chorem vocês ou não, reinou absoluto. Sabe por quê? Porque o Moro não matou o Goku e o Vegeta porque ele não quis. Exatamente, e é aí que está o símbolo de protagonista. Se fosse levar, né, na prática, na raça, o Moro teria vencido o Goku e o Vegeta, galera, sem sombra de dúvida, e não teria chegado ao ponto que chegou. Beleza, agora nós vamos para a sexta posição. Vegeta superou Gohan Beast. Exatamente. Como assim, Ayla? Sim, mas pela experiência, ok? Pela experiência de poder bruto. E aí, a gente sabe que o Gohan realmente é um cara muito poderoso. Ele conseguiu atingir um nível, cara, realmente surpreendente. Mas o Vegeta, ele, surpreendentemente, ele tá sempre se superando. É um cara que, né, superação é o seu nome. Porém, com esse poder bruto que ele tem, eu ainda considero, tá, o Gohan e o Vegeta um empate no quesito energia. Tá, galera? O Vegeta ele é muito superior ao Gohan no quesito experiência, tá? Para deixar bem claro. Por isso que eu coloquei o Vegeta na sexta posição. Agora nós vamos para a quinta posição. Goku. Como assim, Ayla? Goku. Em Super Hero, Vegeta venceu a luta que os dois tiveram. E digo mais, Goku foi derrotado por Granular, que Vegeta, né, no caso, venceu o Granular muito mesmo antes dele usar o seu olho esquerdo. Ok, eu sei que realmente isso aconteceu, tá? Eu sei. Porém, a gente tem que levar ao pé da letra que ali foi os dois treinando. O Vegeta realmente ele é muito superior ao Goku quando se fala em uma luta corporal, porque ele é muito mais preparado, tá, fisicamente do que o Goku. O Vegeta ele é um tanque de guerra, tá? Por isso que ali ele ganhou do Goku. Por quê? Não estavam usando o Ki, certo, galera? Entretanto, quando o Ki entra nesse cálculo, o instinto ainda é muito superior, literalmente. É só a gente calcular. Vamos lá. Granular derrota Vegeta, tá? Gas derrota Vegeta e Granular. E Goku com instinto verdadeiro derrota Gas, salvando o Vegeta. Simples assim. Tá? Um raciocínio simples e bem rápido para vocês captarem aí.
Tranquilos? Agora nós vamos para a quarta posição. Aí o negócio começa a ficar estreito. Broly, exatamente. Broly continua acima do Goku e Vegeta. Simples assim, aceita, cara. Não estarei analisando o Broly do Super Hero, mas sim toda a extensão do seu poder, para a gente poder ter uma visão mais clara com relação a isso. Ou seja, essa análise é até onde o Broly chegou e não aonde ele está atualmente. Olhando para a luta contra o Gogeta, o Broly apenas usando o Super Saiyajin conseguiu igualar, né, o seu poder à fusão, ok? Que também usava o Super Saiyajin. Com isso, eles conseguem, tá, igualar os seus poderes. Mas quando o Broly vai, né, de full power, estourando tudo, com a sua forma lá de cabelo verde, cara, ele ultrapassa, ele transcende a barreira de energia. E aí é onde a fusão é forçada a se transformar de Super Saiyajin para Super Saiyajin Blue, aonde de fato eles conseguem superar o Broly. O Broly é uma verdadeira máquina de poder, é uma bomba relógio, cara. O cara, ele é tão poderoso que forçou, ok, a fusão a se transformar no Blue. A fusão Gogeta por si só já é intimidadora, já é poderosa por si só. Tecnicamente ela poderia vencer fácil. Estou lhe respondendo, não sei. Galera, não. Nós estamos falando do Broly. O Broly, ele contém muita energia, ele é um cara muito poderoso, porém não tem um controle da sua força, ele não sabe do que é capaz de fazer. Por isso que, nesse ranking aqui, que eu classifiquei para vocês, o Broly foi o único que forçou o Goku e o Vegeta a fazerem a fusão. Afinal de contas, o Broly, cara, bem direcionado, como o Whis falou, ele pode se tornar o cara mais poderoso do Universo 7. Bem direcionado, treinado e focado, cara, sem desperdiçar energia, pode ter certeza, o cara, ele deixa de ser aberração para ser um verdadeiro prodígio. Por isso que o Broly está na quarta posição. Tranquilos? Agora nós vamos aí para o próximo. Terceira posição, Granolah. Exatamente. Como assim? Goku não derrotou o Gás, que derrotou o Granolah? É a pergunta, ok? Então, o Goku não é mais forte que o Granolah? A segunda pergunta. Porra, pelo amor de Deus. Na teoria, sim, galera. Mas na prática, não. E o responsável por essa bagunça é simplesmente o próprio roteiro. Por quê? Quando o Granolah perdeu para o Gás, ele deixou de ser o primeiro mais forte do universo. E passou a ser o segundo mais forte. Até porque nem Goku e nem Vegeta conseguiram derrotar o próprio Granolah, apenas o Gás. O Granolah deu uma dor de cabeça terrível para o Goku e o Vegeta. E a gente viu que os dois estavam no seu auge, e o Granolah também. Aí quando o cara, né, fez o desejo para o dragão, o cara realmente ficou insuperável. E aí surge o Gás e mostra que as coisas não são do jeito que tem que ser. E o cara peitou e deitou os três. O Gás estava em outro nível nessa situação. Mesmo assim, o Granolah ainda era poderoso a ponto do Gás derrotá-lo. Tranquilo, agora nós vamos para a segunda posição. Falando dele, o próprio Gás. Após doar toda a sua vida e alcançar o seu poder máximo, ele não só resistiu ao ataque com força total do próprio Granolah, como também superou Goku e o Vegeta nas suas melhores transformações. Simples assim, o Gás estava no ápice, ele era o ser mais poderoso que existia no universo. Simples, e depois que ele fez o desejo ao dragão, ele realmente transcendeu e não tinha pra ninguém. O cara solou geral, e aí humilhou, né, o Goku e o Vegeta e o próprio Granolah. E aí chega a Lagartixa e faz um verdadeiro regaço e mostra por que ele é o cara mais poderoso do universo nesse exato momento. De quem a gente está falando? Quem a gente está falando? Dele, Black Frieza, exatamente. Após treinar em uma sala do tempo, o vilão atingiu o poder capaz de rasgar o mais forte do universo com apenas um golpe. Exatamente. E humilhou Goku e o Vegeta, nocauteando os dois nas suas melhores transformações. Simples assim, a primeira posição é do Black Frieza. O Frieza, ele é um personagem que realmente ainda vai nos surpreender muito.
Agora que ele optou por treinar e tomou conhecimento que ele pode evoluir conforme ele treina, a gente não sabe a escala de poder que esse cara pode chegar, tá? Mas no ranking geral aqui, ele de fato ele é o mais poderoso atualmente. Não tem pra ninguém, galera, não tem. O Freeza, humilhadamente, ele surrou o Goku e o Vegeta. E rasgou o Gás, que era o mais poderoso até então do universo, como se fosse uma folha de papel. O Lagartixa realmente não brinca em serviço, não brinca. Eu acho que o Vegeta, ele odeia tanto o Goku por conta, né, do fato do Goku permitir que o Freeza vivesse. Porque ele realmente é surpreendente. E aí a gente viu que por isso que ele está na primeira posição, Black Freeza. E aí, vocês concordam com esse ranking? Se vocês concordam, comentem. Se vocês querem mudar a posição, também comentem. Estamos aqui, ok? Para deixar a nossa posição, o que a gente acha, tá? Conforme aí uma análise profunda e cada personagem pode, né, trazer com relação aos seus poderes, feitos, experiência. Não simplesmente jogar na tela e falar, eu acho. Não, vamos fazer a coisa certa, vamos pensar, vamos ter né, vamos ser coerentes aqui, ok? Então a gente colocou aqui pra vocês, sem tirar mérito do ancião do Ei Nerd, de ninguém. A gente não é ninguém, ok? Aqui do Nerd Manchete. É apenas a nossa opinião. Meu, muito obrigado, de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Não saia sem compartilhar nossos vídeos, sem se inscrever, porque a gente faz esse tipo de desafio pensando em vocês. Muito obrigado, de verdade, mais uma vez. Fique com Deus e desculpa se vocês viram algum barulho aí, tá? Realmente, quando a gente tá gravando, sempre tem alguma coisinha, mas o vídeo tá entregue. Valeu, galera. Tamo junto. Fui.